Boa tarde. A tragédia no Rio. Um incêndio mata 10 pacientes dentro de um hospital particular. Dezenas de pessoas foram atendidas na rua e transferidas às pressas. A polícia investiga o que provocou as chamas no Hospital Badim. A comoção dos parentes e o mutirão de voluntários para ajudar as vítimas e os socorristas. E ainda começa o saque de R$500 das contas do FGTS. O esforço para controlar as queimadas no Pantanal. Governadores pedem a embaixadores europeus a retomada dos repasses para o Fundo Amazônia. A greve do transporte público na França. E uma tradição do carnaval baiano que pode virar lembrança, a festa na quarta-feira de cinzas. O Jornal Hoje está começando. A gente começa esta edição do Jornal Hoje falando sobre o incêndio que matou 10 pessoas em um hospital particular na zona norte do Rio de Janeiro. A maioria dos mortos estava no centro de tratamento intensivo, que fica em 2 andares do hospital. O repórter Pedro Figueiredo está na frente do Hospital Badim e tem todos os detalhes para a gente. Pedro, boa tarde, se é que a gente pode dar boa tarde hoje aí. Que tristeza. Muita. Oi, Sandra. Olha, a informação da Defesa Civil Estadual aqui no local do resgate durante toda a madrugada era de 11 mortos. Mas agora, durante a manhã, a própria Defesa Civil e a Polícia Civil confirmaram que 10 pessoas morreram nesse incêndio. Mais de 17 horas depois do fogo já ter sido controlado, a gente continua sentindo um cheiro de fumaça muito forte. Durante toda a manhã, os bombeiros continuaram trabalhando porque a temperatura lá dentro do prédio do hospital ainda era muito alta, o que impedia a entrada da perícia. No fim da manhã, os peritos finalmente conseguiram entrar. Eles recolheram as imagens das câmeras de segurança do hospital. Só não conseguiram acesso ao gerador, que fica no subsolo, porque o local estava cheio de água usada pelos bombeiros no resgate e com a fiação exposta. O prédio do hospital está interditado pela Defesa Civil Municipal. Outra preocupação de manhã era em relação a equipamentos radioativos, como aparelhos de raio-x e também tomógrafos. Mas a perícia já confirmou que eles não pegaram fogo, não foram atingidos pelo incêndio. Esse incêndio, que começou no fim da tarde de ontem, foram 2 horas até controlar as chamas, como mostra a repórter Raquel Honorato. Sua mãe? Tava no CTI. Você tá sem notícia? Tô. Cada segundo fazia diferença. O Hospital Badim tem 2 prédios e é associado à Redditor. O fogo atingiu o prédio mais antigo, que tem 6 andares e foi construído há 19 anos. Os bombeiros foram chamados por volta das 6 da tarde de ontem. 103 pacientes estavam internados no hospital. Minha mãe estava com 83 anos, acamada, né? É um sentimento muito ruim. Esperar o que vai acontecer, né? 226 funcionários trabalhavam na hora do incêndio. Eu tô com isso aqui, ó, tudo meu tá queimando. Os funcionários jogaram colchões para acomodar os pacientes na calçada. Alguns pacientes que estavam no CTI foram levados para a garagem de um prédio e para uma creche, que ficam ao lado do hospital. Ele tá bem, tá muito nervoso, mas ele tá bem. O incêndio foi controlado cerca de 2 horas depois do início das chamas. De repente, mais um pedido de socorro, uma luz na janela, e os bombeiros subiram para fazer o resgate. Como havia muita fumaça pelos corredores, os bombeiros precisaram abrir buracos na laje para conseguir enxergar, e alguns passaram mal. Ainda de madrugada, começaram a sair os primeiros corpos. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as pessoas que morreram foram intoxicadas pela fumaça. Até às 11 horas da manhã, 5 foram identificadas. Irene Freitas de Brito, de 84 anos, Virgílio Claudino da Silva, de 66 anos, Ana Almeida do Nascimento, de 90 anos, e Luzia dos Santos Melo, de 88 anos,
que era a mãe do Emanuel. Minha mãe estava lúcida, com a máscara, tudo direitinho, sem nenhum problema maior do que isso. Minha mãe tinha pneumonia, e nem era dupla, era num pulmão só. E ela estava tomando antibiótico desde quarta-feira. Então era coisa que o antibiótico estava resolvendo. A doutora André já tinha falado comigo que mais alguns dias à frente ela estaria liberada. Ela estaria para um quarto e do quarto para casa. Ela estava se alimentando razoavelmente bem, ela estava lúcida, falando. A quinta vítima é Maria Alice Teixeira da Costa, de 76 anos. A filha dela passou a noite desesperada. Ela já sofreu 3 AVC, entendeu? Ela não fala direito e eu preciso achar minha mãe e ninguém dá informação. Eu tô desesperada. Só hoje de manhã, depois de percorrer vários hospitais, ela soube que a mãe era uma das vítimas. A acompanhante de idosos, Gigiane dos Santos, estava com a dona Maria Alice no 3º andar do hospital quando o incêndio começou. Ela conseguiu mandar uma mensagem de áudio para o marido, desesperada. O hospital que eu estava tomando conta de uma senhora tá pegando fogo. Eu tentei pular o 3º andar, tô toda quebrada no chão, no Badinha, aqui no Maracanã. Pelo amor de Deus, me ajuda! O marido de Gigiane disse que na fuga ela se desequilibrou e caiu. Tá estável, tá lúcida, só que fraturou os 2 tornozelos, vai passar por essa cirurgia. Ela estava tentando, na verdade, chegar à janela para pedir socorro e avisar que eles estavam lá porque eles não estavam mais conseguindo ver outro local de saída, de acesso para a saída. O repórter Eduardo Tchau conversou com uma paciente que conseguiu sair sozinha do hospital, a dona Maria Costa, de 75 anos. Ela está internada em outra unidade de saúde e contou como foi. Chegou uma hora que eu não tive respiração, nem tive voz para gritar. Então, aí quando eu voltei, que entrei para outro quarto, aí saí procurando saída, mas eu não conhecia a saída, não conhecia o hospital, assim, para descer numa escada. Se eu não levanto, eu não estaria viva agora. Foi uma cena muito terrível, nunca imaginei de passar um sufoco tão grande que eu passei, mas graças a Deus eu estou aqui contando a história. Nós acabamos de ver na reportagem da Raquel Honorato a identificação de 5 vítimas desse incêndio e aqui no ML, agora há pouco, foram identificadas outras 5 vítimas. Vou passar o nome delas completo. É Marlene Menezes Fraga, de 85 anos, Darcy da Rocha Dias, uma senhora de 88 anos, Berta Gonçalves Barreiros de Souza, de 93 anos, Alaide Henrique Barbieri e José Costa de Andrade. Esses 2 ainda não tiveram a idade confirmada. Nós ouvimos ainda há pouco uma entrevista coletiva com a subsecretária de Gestão Administrativa da Polícia Civil e também com a perita legista e diretora do IML, que ajudou na força-tarefa dessa perícia. Eles disseram que a maioria das mortes foi por asfixia. A causa do incêndio que está sendo investigada é o que a gente vai ver agora na reportagem da Mônica Teixeira. Fumaça, muita fumaça. Uma coluna preta podia ser vista do lado de fora do hospital. Fogo mesmo foi registrado em poucas imagens. Quem estava dentro do prédio só percebeu o incêndio pelo cheiro forte da fumaça. Ai, meu Deus, olha o cheiro. Meu Deus do céu. E agora? Tô nervoso. Primeiro acabou a energia, mas a luz voltou logo. Não demorou 5, 10 minutos, voltou. Mas quando voltou, não demorou nem 20. Faltou de novo. E quando faltou, houve tipo uma explosão. Começou muita fumaça e um cheiro de gás horrível. A Light disse que o fornecimento de energia estava normal naquele momento e não houve interrupção. A direção do hospital suspeita que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito no gerador, no subsolo do prédio. Esse especialista em análise de risco explica que os geradores funcionam a diesel ou a gasolina e que, para abastecer um hospital, a quantidade de combustível armazenada é muito grande. Percebe-se que o prédio não foi tomado de chamas por completo. O sistema de ar-condicionado precisa ser avaliado se ele também não funcionou como um meio de transporte da fumaça. Os bombeiros disseram que quando entraram no hospital encontraram focos de incêndio em vários andares e que eles podem ter sido provocados pelo calor da própria fumaça em contato com um material inflamável. A polícia não descarta nenhuma hipótese sobre a origem do fogo. A resposta só vai ser conhecida com a conclusão do trabalho dos peritos.
Os peritos chegaram hoje cedo ao hospital e concentraram a investigação no subsolo e no primeiro andar. O local está de difícil acesso, há muita fuligem, o local ainda está quente com muita fumaça. Sabemos que o fogo chegou ao gerador, mas estamos vendo o foco primário, para saber se realmente o foco primário foi no gerador ou não. O hospital disse que estava com o certificado de aprovação dos bombeiros em dia, o que também vai ser investigado. E que a brigada de incêndio da unidade iniciou a evacuação do prédio antes da chegada dos bombeiros. Os 2 integrantes da brigada devem ser ouvidos hoje pela polícia. O coronel do Corpo de Bombeiros, Luciano Sarmento, afirmou que eles não encontraram profissionais da brigada de incêndio combatendo o fogo. Os bombeiros foram as pessoas que combateram o incêndio o tempo todo, do início ao fim. Mas pode ser que esses profissionais estivessem atendendo na outra edificação, auxiliando no auxílio aos parentes. Se você tem um hospital, você precisa de ter rampas, porque você vai descer com macas. Ninguém vai sair por sua própria conta, você precisa de alguém para ajudar a sair. Tudo isso tem que ser considerado numa coisa chamada plano de emergência, plano de escape e abandono, que precisa ser treinado anualmente. O que aconteceu aqui precisa ser avaliado, se o plano foi atendido, se as pessoas estavam treinadas, se havia brigada em ação de resposta. Isso só a investigação pode afirmar com certeza. A Prefeitura do Rio informou que o Hospital Badim tinha, sim, alvará de funcionamento. E disse também que a Vigilância Sanitária Municipal fez uma vistoria aqui recentemente, que encontrou, sim, algumas coisas que precisavam de ajustes, mas nada que impedisse o funcionamento do hospital. Olha, no meio dessa tragédia, o que aconteceu aqui foram cenas também de solidariedade. Muita gente parou os carros para socorrer as vítimas que tinham sido trazidas de dentro do hospital, para levá-las para outros hospitais. Gente que abandonou tudo o que estava fazendo somente para ajudar, como mostra a reportagem da Lívia Torres. No meio do caos, todos unidos. Eu carreguei maca, coloquei os colchões na calçada, ali na rua, desse paciente, desse medicamento, desse tudo que eu podia fazer. Ontem eu enterrei minha mãe. E mesmo assim, quando eu soube da notícia, eu vim para ajudar meus amigos, meus colegas de trabalho. A garagem desse prédio se transformou numa enfermaria. Os moradores entraram no mutirão. Muita gente veio ajudar, a gente abriu, o nosso prédio, né, também ajudou, a gente abriu as portas da garagem e descendo com água, descendo com socorro. Muita gente ligando para ambulância, ligando para bombeiro, porque acho que nessa hora é isso que tem que acontecer, uma solidariedade, porque foi muito triste o que a gente viu aqui hoje. Ambulâncias foram emprestadas para ajudar no transporte de pacientes. Na falta de motorista, o diretor do hospital Gafrey Guinle assumiu o volante. Para mim, até uma coisa inédita, né? Mas eu, se precisar, eu vou dirigir novamente as ambulâncias e pegar os pacientes. Nas redes sociais, moradores pediam lanternas e luzes de emergência. Outros, doações de garrafas d'água. A creche vizinha ao hospital recebeu pacientes transferidos do CTI logo depois do incêndio. Tinha mais de 50 pacientes, maca, cadeira de roda, sentado no banco. Aqui você não andava. Isso aqui tudo estava tomado de maca, de gente, de enfermeiro passando, gritando, auxiliando, atendendo as pessoas. Hoje, a creche amanheceu fechada. Foi dia de limpar e organizar o local para voltar a receber os alunos na segunda-feira. Então aqui já é um espaço de muito amor, de muitas histórias bonitas, a gente é amigo de todos os pais, então eu tenho muito carinho por aqui. E ontem, poder ajudar os pais da creche vindo para cá, para ajudar, carregar coisa, ajudar a limpar e tal, isso não tem preço, a união das pessoas, acima de tudo. Os pacientes que foram retirados do Hospital Badim foram levados para 7 hospitais da região. O repórter Diego Aidari está na porta de um deles, o Hospital Quinta D'Or, e tem mais informações para a gente. Oi, Diego. Oi, Sandra, boa tarde para você e para todos, na medida do possível. Olha, Sandra, hoje aqui em frente a esse hospital já teve choro, já teve alívio, a gente viu muita gente chegando atrás de informações de parentes. Esse hospital faz parte da Rede D'Or, que é uma rede de hospitais particulares. Só essa rede recebeu 79 pacientes. Aqui para esse hospital, Quinta D'Or, 52 pacientes vieram para cá. Além dos pacientes que estavam internados no Hospital Badim, vieram para cá pessoas que estavam lá a trabalho, como é um caso
que a gente viu agora há pouco na reportagem, de uma cuidadora de idosos que caiu do terceiro andar. Ela está aqui nesse hospital, vai passar por cirurgia nos 2 tornozelos que ela fraturou, e também funcionários do Hospital Badim. Agora há pouco, parentes de uma técnica de enfermagem, Heloísa Helena do Nascimento, me procuraram para falar que ela acabou inalando muita fumaça. Por causa disso, ela está entubada e, infelizmente, em estado gravíssimo. Sandra. Ok, Diego. Olha, ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre o incêndio no hospital. Vamos mudar um pouquinho de assunto. As agências da Caixa abriram mais cedo hoje para os saques do Fundo de Garantia. A primeira liberação do dinheiro é para quem nasceu entre janeiro e abril e tem conta de poupança na Caixa. Teve trabalhador chegando cedo para fazer o saque na Caixa. Já no primeiro dia, né? Na primeira hora já vem buscar, já para pagar já a dívida ali na lotérica. Rapaz, o dinheiro chegou na hora certa, já estava já contando com essa moeda aqui. E agora aqui, chegar em casa agora, só botar a carne no fogo. É um dinheiro que, se não resolve a vida, dá uma boa aliviada. Conta de água, luz, essas coisas assim que está pendente em casa lá e... O dinheiro cai automaticamente na conta só para quem abriu poupança na Caixa até dia 24 de julho. Quem não tem conta poupança, mas é cliente da Caixa, tem que fazer na internet a adesão ao crédito e vai receber o pagamento a partir de 27 de setembro. Já quem não é cliente da Caixa vai receber entre outubro e março do ano que vem, dependendo do mês em que nasceu. Esta primeira fase da liberação do Fundo de Garantia deve beneficiar quase 12 milhões de trabalhadores e injetar 4 bilhões e 800 milhões na economia. Até o fim do calendário, em 2020, a expectativa é de que os saques cheguem a 40 bilhões de reais. Alguns trabalhadores esperam multiplicar o seu benefício. Para quem não tem nada, já dá para ingressar em alguma coisa. Aí eu vou investir. Abrir um negocinho, dependendo do tanto que eu tiver. O Irineu ficou contente com o dinheiro que entrou na poupança dele na Caixa. Ele não sabia quantas contas de FGTS tinha, nem quanto iria receber. Tá e além do que eu esperava. Porque eu não tinha noção do cálculo. Se eu tiver 4 contas inativas ou ativas com mais de R$500, eu saco até R$500 por conta, ou seja, eu sacaria R$2.000. As contas com menos de R$500 automaticamente serão zeradas, as com mais de R$500 a gente saca até o teto de R$500. Este professor recomenda que quem receber o dinheiro priorize o consumo de itens básicos, como alimentação e o pagamento de dívidas. Abater a dívida, isso é uma coisa muito importante no momento, né? Dado que a nossa economia está levando muito tempo para se recuperar e é muito difícil, nesse momento, traçar uma perspectiva de recuperação. Em São Paulo, os médicos retiram a sonda nasogástrica do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia para a correção de uma hérnia. Ontem, os médicos decidiram prorrogar o afastamento do presidente do cargo por mais 4 dias. O boletim médico mostrou um avanço na recuperação do presidente Jair Bolsonaro. O texto diz que ele apresenta melhora acentuada dos movimentos intestinais e que foi retirada a sonda nasogástrica e reintroduzida a dieta líquida. Segundo o boletim médico, está mantida a alimentação parenteral, que é administrada pela veia. O cirurgião Antônio Luiz Macedo explicou que, desta vez, a alimentação oral está sendo reintroduzida aos poucos. Nós pudemos tirar a sonda gástrica porque a drenagem dela foi bem reduzida de ontem para hoje. Foi muito pouco. E ele começou a ter função intestinal. Então, o que nós tiramos a sonda, damos um pouquinho de líquido, em geral é 50 ml de hora em hora, bem pouquinho. Daí a necessidade de se manter a alimentação intravenosa. Apesar de a volta da alimentação estar sendo mais gradativa do que nos primeiros dias depois da cirurgia, agora a equipe médica dá uma previsão de alta mais rápida. Que deve ocorrer nos próximos dias, daqui a uns 3, 4 dias mais ou menos, deve estar acontecendo. A dieta tem que cumprir o valor calórico diário necessário. Então, na dieta líquida não é tão fácil conseguir isso, mas na cremosa é mais fácil. Governadores da Amazônia Legal e embaixadores da Alemanha, Noruega e Reino Unido se reuniram hoje para discutir a retomada de repasses para o Fundo Amazônia. O repórter Vinícius Leal tem os detalhes. Oi, Vinícius.
Olá, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os embaixadores na entrada da reunião disseram que reconhecem a soberania brasileira sobre a floresta amazônica, mas que se preocupam com o meio ambiente, que é uma causa mundial. Claro que a Amazônia é soberania do Brasil, totalmente. Mas essas coisas do meio ambiente têm importância mundialmente. Então, o Reino Unido, como sede do COP26, o próximo ano, vamos tratar de muitos diferentes desafios, muitas diferentes questões ambientais de todos os países do mundo. E todo tem que jogar seu papel, enfrentar esses desafios, e todo tem que jogar seu papel no crescimento sustentável para todo o povo do mundo. Os governadores da região amazônica vieram negociar alternativas de recursos para preservar a floresta. Isso vem depois de cortes anunciados pelos principais financiadores do Fundo Amazônia, Noruega e Alemanha, que fizeram cortes depois que o governo brasileiro anunciou mudanças na gestão do fundo. O ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente Bolsonaro deram declarações recentes, o presidente inclusive rejeitando o dinheiro desse fundo. O Fundo da Amazônia está em discussão, as regras do Fundo da Amazônia. Portanto, é natural que qualquer repasse aguarde o desfecho acerca de quais as regras aplicáveis. E até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu 80 milhões de dólares para a Amazônia. Pega essa grana e refloreste a Alemanha. Okay? O ministro Ricardo Salles está com viagens marcadas aos Estados Unidos e Europa para conversar com governos, empresários e demais instituições sobre as medidas que o Brasil vem tomando na área de meio ambiente e também ouvir sugestões e buscar recursos. E no próximo dia 23, começa em Nova York a cúpula da ONU para a Ação Climática. O presidente Bolsonaro vai fazer o discurso de abertura. Bombeiros, brigadistas e índios ainda lutam para controlar os incêndios numa fazenda que é sede de pesquisas ambientais no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A fuligem escureceu o sol e bloqueou a estrada. Já são 5 dias de combate ao fogo na fazenda Caimã. Quase 90 mil litros de água já foram despejados de avião sobre as chamas. Muitas árvores do Pantanal se adaptaram ao fogo e têm essa casca grossa aqui que funciona como um isolante térmico. Não permite que as altas temperaturas cheguem à parte interna da planta. Mas dessa vez o estrago foi muito grande. A estratégia agora é tentar impedir que o vento empurre as chamas até a mata fechada, que é a reserva da fazenda, onde muitos animais silvestres se refugiaram. Nunca tinha queimado assim. Para nós foi uma surpresa. O vento colaborou com a velocidade do fogo. Eu acho que queimou mais da metade da fazenda. Mais de 100 pessoas tentam controlar as chamas. As imagens de satélite indicam onde a situação está mais grave. Todos os pontinhos amarelos são focos de calor que o satélite detectou. No galpão, os grupos definem onde vão. Aqui, ó, a Estrada Velha. Esse é amarelinho. Índios Terena, brigadistas das aldeias vizinhas vieram ajudar. Eles trabalharam a noite toda. E olha só quem apareceu ali embaixo do pé de manga. Uma onça pintada. Ela tá bem quietinha, parece que tá tranquila. Pelo menos 8 onças estavam com filhotes nessa área. Além disso, esse é o período de reprodução das araras azuis. E muitos ninhos já estavam com ovos. Nossa, que imagem, Cláudia Geiger, incrível. Em Mato Grosso, os focos de queimada já passam de 22 mil este ano. A fumaça está por toda parte. Militares e brigadistas formam equipes para combater o fogo. 85 homens do Exército já estão ajudando os bombeiros no estado. A maior parte em Chapada dos Guimarães. A gente não tem horário. Enquanto o fogo queima, a gente tem que trabalhar. Só para quando o fogo para. O Instituto Chico Mendes está remanejando profissionais de outros estados aqui para a Chapada dos Guimarães, como, por exemplo, do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, e da Reserva Biológica Mata Escura, em Minas Gerais. O IBAMA também tem mandado ajuda, 45 brigadistas. Nos próximos dias, desembarcam na Chapada dos Guimarães 6 peritos da Guarda Florestal Americana. O reforço é necessário porque os focos de queimadas não param de subir em Mato Grosso.
Em agosto, houve 8.030 ocorrências, média de 259 focos de calor por dia. E só nos 12 primeiros dias de setembro foram 5.860 focos, uma média de 488 focos por dia. A Serra Tapirapuã, no município de Nova Olímpia, oeste de Mato Grosso, está queimando há uma semana. O fogo já destruiu mais de 4.000 hectares de áreas de preservação. Nessa pousada, funcionários fazem o que podem para que o fogo não se aproxime ainda mais. A gente vamos combatendo do jeito que nós estamos podendo. Está difícil, muito quente. Essa seca em partes ali do Centro-Oeste já dura meses. A gente vai falar com o Thiago Scheuer. Oi, Thiago, boa tarde para você. Até chove, né, por lá, mas é uma chuva que não dá conta, né? É meio regular, né? Pois é, não tem como, né, Sandra? É pouca chuva, né, para tanta queimada. Boa tarde para você em casa também. É aquela chuva que a gente chama, né, sempre de isolada, quando chove num ponto e não chove no outro. E aí, claro que não ameniza essa situação da seca e das queimadas. Em Cuiabá, por exemplo, não chove há 122 dias. Goiânia, 118 e Brasília, 120 dias na secura pura, né? BH também está sofrendo com essa secura, já faz 101 dias que não cai uma gota do céu na capital mineira. Isso é desde 4 de junho. E aí hoje continua, né? 37 de máxima em BH, já está muito quente, aliás, agora. Teresina, Campo Grande, Goiânia e Palmas, na mesma situação de muito sol. E a estiagem fez Cascavel, no oeste do Paraná, começar um rodízio de abastecimento de água hoje. A cidade, que tem 320 mil habitantes, foi dividida em 7 regiões e o fornecimento de água vai ser interrompido todo dia numa região diferente, entre 12h30 e 7 da noite. Isso aí vai valer por pelo menos uma semana. Hoje não tem chuva prevista para quase todo o Paraná, como você vê aqui em amarelo, sul do Brasil nessa mesma condição e também indo até o nordeste do país. Tem pancadas de chuva no norte do Brasil, né? E também em Mato Grosso, boa parte do estado, chuva num ponto e no outro não. São Paulo virou completamente, né? E vai continuar assim o tempo? Pois é, Sandra, hoje pelo menos continua, né? Essa situação. O sol fica tímido agora à tarde na Grande São Paulo, temperatura aí abaixo dos 22 graus. Isso é bem mais baixo do que ontem, quando a gente chegou a 35,9. Foi a tarde mais quente em setembro dos últimos 76 anos. Foi uma frente fria, né, que passou, ela está jogando umidade com essa alta pressão aqui, ó, totalmente aqui para o leste desses estados, inclui também Santa Catarina e o Paraná. Você vai ver aqui, ó, Floripa, Curitiba ficam nos 19 de máxima só hoje. Rio de Janeiro com 28, muitas nuvens e pouca chuva. Sandra. Ok, Thiago, obrigada. Bom fim de semana. O tradicional arrastão da quarta-feira de cinzas em Salvador pode estar com os dias contados. A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que proíbe a realização da festa. Já são mais de 20 anos de tradição. Quarta-feira de cinzas é dia de arrastão no circuito Barra Ondina, orla de Salvador. É quando garçons, seguranças e outros profissionais que trabalham no carnaval podem finalmente se juntar a outros foliões atrás dos trios. Tudo começou com Carlinhos Brown e a Timbalada. Depois, outros artistas de peso também passaram a puxar a multidão de graça. Agora, essa despedida da folia baiana, que começa por volta das 9 horas e termina ao meio-dia da quarta-feira de cinzas, está correndo risco de virar lembrança. A Câmara Municipal de Salvador aprovou um projeto que prevê o fim do arrastão. Os motivos são religiosos. O argumento do projeto é que o arrastão desrespeita o início da quaresma no calendário católico. Você tem grandes oportunidades de fazer com que a nossa cultura carnavalesca possa se expressar, mas sem necessariamente invadir a quaresma, que é uma tradição de uma grande parte da população da cidade. O projeto depende agora da sanção do prefeito ACM Neto. Vamos examiná-lo tanto do ponto de vista jurídico como também no mérito, para avaliar uma sanção ou veto. Mas acho que o arrastão da quarta-feira de cinzas não agride, não ofende todo o respeito à tradição religiosa da cidade do Salvador. A polêmica já entrou no circuito. Vários artistas divulgaram mensagens criticando o projeto. Fica aqui o meu pedido, o meu clamor para que possamos continuar a fazer o arrastão
espontâneo como sempre foi. Essa festa é uma retribuição de amor que a gente tem também para os ambulantes que trabalham no carnaval, para os turistas que estão na cidade da gente querendo mais e mais festa. Nas ruas, o possível fim do arrastão da quarta-feira de cinzas também está dando o que falar. Essa felicidade tem que continuar. Não tem mais por que existir essa extensão do carnaval. Agora a gente vai falar de uma outra Bahia, uma Bahia que nem todos os baianos conhecem bem. Você vai conhecê-la hoje à noite no Globo Repórter. O sertão que um dia foi mar e suas relíquias pré-históricas. Uma cidadezinha marcada pela paz. A cadeia pública virou ruína depois de 65 anos sem uma ocorrência policial. A Floresta das Alturas, um pedaço da Mata Atlântica na Terra da Seca, reino da misteriosa onça-parda. Uma das grandes cavernas do Brasil e a montanha de pedra que ela abriga, igualzinha ao Pão de Açúcar. Cachoeira da Fumaça, uma lenda que atrai brasileiros e estrangeiros. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, novas informações sobre o incêndio no hospital no Rio e a greve no transporte da França. A gente volta já. Os trabalhadores de transporte público de Paris fizeram hoje a maior greve do setor desde 2007. Foi o primeiro grande ato contra o Plano Universal de Aposentadorias do governo Macron. O correspondente Rodrigo Alvarez está acompanhando tudo lá da França e tem os detalhes para a gente. Salve, Rodrigo. Bom dia, Sandra. Bom dia para todos no Brasil. Olha, fazia mais de 10 anos que a França não via uma greve dessa magnitude. 10 linhas de metrô estão totalmente paradas, algumas funcionam parcialmente e os trens urbanos circulam em periodicidade reduzida. Isso levou, Sandra, os parisienses a escolherem entre algumas possibilidades: enfrentar filas e engarrafamentos, trabalhar de casa ou usar bicicletas e patinetes para chegar ao trabalho. O motivo da greve é protestar contra o plano de reforma da Previdência do governo Macron. Hoje, os metroviários se aposentam aos 52 anos de idade. E muitos franceses consideram que essa aposentadoria tão cedo é um privilégio que deveria acabar. No ano passado, os ferroviários também fizeram uma greve em menor escala por causa também de reformas propostas pelo governo Macron. O presidente não recuou, mas viu sua popularidade cair muito, Sandra. Ok, Rodrigo, muito obrigada para você. 4 pessoas morreram por causa das fortes chuvas no sul da Espanha. Casas e carros ficaram submersos. O pátio desta concessionária de veículos foi tomado pela água. Centenas de pessoas tiveram que sair de casa por causa da enchente. E 700 mil alunos ficaram sem aula. Algumas regiões permanecem em alerta vermelho para mais tempestades hoje. A gente volta a falar sobre o incêndio no Hospital Badim, que matou 10 pessoas no Rio de Janeiro. O repórter Pedro Figueiredo tem mais informações. Fala, Pedro. Oi, Sandra, eu conversei agorinha com um perito da Polícia Civil. Ele disse que a perícia ainda não conseguiu entrar no subsolo, onde fica o gerador do hospital. Mais cedo, uma das versões era de que o incêndio teria começado justamente nesse gerador. Mas o que aconteceu? Com o trabalho dos bombeiros, esse subsolo ficou completamente alagado da água usada para o combate às chamas. E até agora eles estão drenando o subsolo para que aí sim a perícia possa entrar e verificar se de fato ali houve princípio de incêndio, se ali que foi onde começou ou se não foi, para poder auxiliar nas investigações. Agora há pouco também a gente viu uma cena muito bonita. Crianças de uma escola municipal aqui perto vieram deixar flores em homenagem e solidariedade a essas 10 pessoas que morreram. E antes de encerrar, uma correção. Agora há pouco a gente falou que uma das vítimas se chamava Irene Freitas de Brito. Na verdade, o nome dela é apenas Irene Freitas. Sandra. Ok, Pedro Figueiredo, muito obrigada pelas suas informações. E esse hospital onde houve o incêndio é de propriedade de José Badim. É associado à Redditor, mas a Redditor não participa da gestão do hospital. A seguir, um momento de despedida. Já, já.
chegada a hora da despedida. Eu tive o privilégio de ter a sua companhia nos últimos 16 anos nessa bancada. Diariamente nos encontramos aqui, ao vivo, em cores, olho no olho. Eu espero ter conseguido levar a notícia até você da melhor maneira possível. Tenha certeza, eu fiz o meu trabalho com toda a verdade, com toda a transparência e sentimento. Juntos assistimos a história acontecendo e acompanhamos as transformações do nosso país e do mundo. Agora vem aí mais uma mudança em nossas vidas. Eu sigo para uma nova jornada no Globo Repórter e vocês ficarão na companhia da Maju, Maria Júlia Coutinho, querida. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, que honra e responsabilidade ocupar o lugar que você ocupou com tanto profissionalismo, competência, amor. A gente sabe da sua paixão, né? Então, eu fico muito feliz de ocupar esse espaço. E essa sua história de 16 anos à frente da bancada, a gente não poderia deixar de mostrar para o telespectador uma retrospectiva. O Globo Repórter não faz retrospectiva? Então tem a retrospectiva aqui mostrando as qualidades da nossa querida Sandra Nemberg. Ai, ai, vamos lá. Este é o Jornal Hoje. Boa tarde. É verdade, 1º de abril virou coisa séria. Boa tarde, ótima tarde. Como você está reparando, o Jornal Hoje está de cara nova. Cenário novo, sede nova, endereço novo. Há 28 anos, o nosso jornal morava no Rio de Janeiro. Fez as malas e se mudou para São Paulo. O Jornal Hoje completa 35 anos no ar. O Jornal Hoje estreia um novo cenário. O novo líder da igreja, que reúne 1 bilhão de fiéis ao redor do mundo, acaba de ser eleito. Acompanhamos imagens ao vivo do Vaticano. Acompanhamos a fumaça branca que sai neste momento da chaminé instalada na Capela Sistina. Isso quer dizer que o Papa acaba de ser escolhido. As imagens gravadas pelas câmeras do circuito interno mostram os movimentos do atirador e o desespero dos estudantes. Nós estamos tentando entender ao longo dessa manhã o que aconteceu e o que motivou esses 2 jovens que entraram nessa escola estadual atirando a esmo. A Vale confirmou agora há pouco o rompimento de uma barragem na mina Feijão, em Brumadinho. Olá, são 2 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília e nós vamos direto ao vivo dar uma olhada nas imagens que chegaram pra gente há pouco. É um incêndio que está atingindo neste momento a Catedral de Notre-Dame em Paris. Eu estou no Centro Desportivo Municipal de Santa Maria, para onde foram trazidos os corpos. Aqui, a dor de cada um é a dor de todos nós. Não sei o que a gente vai fazer quando a gente voltar para o trabalho. Vai ser difícil conversar contigo. Peço que me desculpe. Kelly, o que você está fazendo aqui? Aparece uma reportagem, uma moradora de rua, eu tenho que ir ao ML para saber se é minha mãe. Eu quero compartilhar com você que quando eu assisti essa reportagem aqui na redação, eu chorei muito. Eu precisei sair, respirar, tomar uma água. Nós sempre mostramos os viciados de longe. Nós sempre vemos os depoimentos das famílias falando dos seus também de longe. Mas hoje nós vimos o contato sendo feito. Eu aproveito aqui para fazer uma declaração pública. Eu sou doadora de órgãos, sim. Hoje foi lançada em Brasília a nova campanha de aleitamento materno. Amamentar é fundamental. Eu amamentei até os 10 meses a minha filha. Não é fácil, mas é bom. Aqui e dou uma viradinha aqui. Tá servido? Os milhares de espectadores presentes hoje no Templo do Futebol assistiram a um momento histórico. Brasil 5, Estados Unidos 0. Vai começar o maior espetáculo de futebol do mundo. Esse é um momento importante para acender o espírito olímpico na gente. Olha
Olha o que ela aprendeu. Olha o que ela aprendeu hoje. Nada. Não aprendi absolutamente nada, Guilherme. Alexei, ó, você tá acostumado com esse mundo. Agora, pra mim, assim, tá bom, pra quem... né? Nossa, é emoção pura, é de arrepiar, é bom demais. Aceita a contradança? Beijo. Beijo pra você também. Beijo. Beijo. Parabéns, Sandra, que história linda. Ai, difícil falar depois disso tudo. Eu só tenho a agradecer a você, que esteve aqui tão pertinho de mim todo esse tempo, e te desejar tudo de bom, que você seja feliz aqui como eu fui. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Obrigada, a gente que agradece a você. Sandra, e você tá no Globo Repórter aí do lado. Claro, não, é que é muita emoção, porque o jornal hoje, né, tá aqui. Na veia. Na veia, no sangue. Então, só pra gente esclarecer aqui, eu começo no jornal hoje no dia 30 de setembro. Sim. A Sandra para hoje pra se preparar pro Globo Repórter. Exato. Enquanto isso, nosso colega Márcio Gomes vai ocupar a bancada durante 2 semanas. A gente tá ali atrás das câmeras, segurando as lágrimas, segurando a emoção. Mas para desejar a vocês duas, eu acho que eu falo em nome da redação, da nossa redação de São Paulo, do Rio, do Brasil inteiro. Sucesso a vocês duas. Se a gente acompanhou a história com a Sandra, vai continuar acompanhando a história com a Maju. Sucesso. Obrigada a todos vocês e obrigada a você. O Jornal Hoje termina aqui. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde. Amanhã a gente se vê no Como Será bem cedinho. E a partir de agora também no Globo Repórter. Muito bom.